O pecado traz marcas e Jesus Cristo veio para tirar as marcas do pecado. Eu sou o pastor Leandro e tenho um recado de Deus para você. O nosso país viveu uma situação que dividiu opiniões, que trouxe uma reflexão muito grande, e baseado neste fato que ocorreu, eu tive uma inspiração a trazer uma mensagem para a igreja e resolvi também gravar um vídeo sobre isso. Todos ficaram sabendo do garoto que recebeu uma tatuagem na testa dizendo sou ladrão e vacilão. E eu estou aqui com o escrito pecador e vacilão. Porque é isso que a raça humana é. A raça humana é pecadora. E nós, como vacilão, porque existe alguém que se dispôs a pagar o preço do nosso pecado. Mas a nossa sociedade imoral, os nossos valores estão muito mais próximos daquele que favorece o pecado do que o que favorece a graça. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram marcados pelo pecado. A humanidade foi gerada e marcada pelo pecado. Com isso, a consequência, o salário do pecado é a morte. E mais alguém se dispôs a vir e comprar as nossas vidas, comprar a nossa salvação. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, somos salvos de graça, pela graça e de graça. Alguém veio e comprou, e por causa desta compra, por ter pago esse pecado, nós temos o direito de ir para o céu. É interessante fazer aí um paralelo com toda a história do garoto, dos tatuadores, e eu quero aqui, não estou de lado nenhum, nem quero dar a opinião sobre o assunto, porque, como eu disse, estamos diante de uma sociedade imoral que favorece o pecado e que desfavorece a graça, que desfavorece os valores cristãos e os valores de Deus. Também não estou fazendo uma analogia aqui a nenhuma das partes, porque é muito fácil a gente mudar de lado quando nós aplicamos isso aos nossos filhos. Se você fosse pai do tatuador, qual seria a sua opinião? Se você fosse pai daquele que tentou roubar alguém, qual seria a sua opinião? Ou se você fosse o pai daquele que foi roubado, qual seria a sua opinião? O fato é que disso também podemos ter uma lição. Deus nos trata como filhos e é Ele quem se dispôs a pagar o preço da nossa salvação. O diabo estampa nas nossas testas a nossa vergonha, o nosso pecado. Foi isso que tentaram fazer com o garoto, marcá-lo com a vergonha, com o pecado dele. E assim somos nós, você e eu, somos pecadores e a vergonha está estampada na nossa testa. Mas assim como fizeram uma vaquinha para tirar a estampa do rosto daquele garoto, alguém pagou para tirar essa estampa dos nossos rostos. E foi alguém que se dispôs a pagar o preço total. 15 mil reais arrecadados numa vaquinha. Quanto custou tirar a tatuagem ou aqueles 15 mil reais para o garoto? Para o garoto não custou nada. Mas para aquele que doou, seja R$ 1, sejam 10 mil reais, para aquele custou. Jesus Cristo veio pagar pela nossa salvação. Jesus Cristo veio nos salvar. Então se existe graça, se é de graça, eu posso continuar fazendo o que eu bem entender e amando mais o pecado? Aí a Bíblia nos ensina o seguinte em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo não teve marca de pecado. Jesus Cristo tem uma vida limpa. Jesus Cristo não tem nenhuma marca, não tem nenhum registro de pecado. E Jesus Cristo pagou o preço para remover as marcas do pecado.
Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo para tirar as nossas marcas, para tirar os nossos rótulos, para nos limpar de toda e qualquer marca, para tirar todo e qualquer trauma. Ele foi capaz de pagar o preço. Só ele poderia ser capaz de pagar o preço, porque ele comprou com sangue, e sangue inocente. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, e é pela graça. Talvez você pense, aquele garoto não merecia ser ajudado pelas pessoas. Talvez você pense, nós podemos mudar de lado, pense nisso. E Jesus Cristo nos trata de filhos. Não é porque existe graça que eu vou viver pecando. E também não é porque existe pecado que não existe graça. Não importa o tamanho do teu pecado, Deus quer sim te perdoar e te chamar de filho. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém, marque, faça um comentário se você foi abençoado aqui e compartilhe nas redes sociais, porque nós precisamos ser sal e luz nas redes sociais. Deus abençoe você. Um forte abraço.